Olá, amados! Vamos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar o estudo do texto Moby Dick, leitura maravilhosa. Eu acredito que vocês tenham amado. Já quero parabenizar todos que estão enviando as atividades e espero que aqueles que por algum motivo não enviaram, não fiquem com esse hábito, não adquiram o hábito de não fazer atividade por preguiça, por desânimo, por falta de motivação. Não pode. Vamos nos animar, vamos agradecer a Deus o dom da vida, vamos estudar, vamos aprender, vamos nos superar. Cada dia um pouquinho mais. E ó, tudo já deu certo. Está bem? Fico muito feliz quando recebo as atividades. Muito grata, tá certo? Então hoje nós vamos dar sequência a esse estudo do nosso textinho, Moby Dick, a baleia muito sabida e muito astuta. Então vamos também estudar um pouquinho da estrutura da narrativa, que está na página 14, e posteriormente a atividade, que também está na página 14, é uma sequência das questões que nós fizemos na aula anterior. Então hoje nós iremos fazer as questões de 6 a 10. Está certo? Vamos lá? Olha, antes de iniciar as questões, porque nós precisamos lembrar um pouquinho do texto, para dar sequência aqui à parte de exercício. Lembrando que a Rabi, né, o capitão lá do navio baleeiro, ele era muito amargurado, nutria no coração dele o desejo de matar a baleia Moby Dick, de acertar as contas com ela, né? Uma linguagem assim, bem popular, de acertar as contas, por conta de ela ter devorado a perninha dele. E ele nutria dentro dele o instinto de vingança. E determinado dia, ele conseguiu vê-la, armou lá a situação de espera, de observar e de aguardar até que ele conseguiu vê-la, foi ao encontro dela e ela, muito astuta, conseguiu dar uma volta nele, na linguagem popular, né? Dar uma volta, ou seja, partiu a embarcação onde ele estava, a pequena embarcação onde estava ele eram 3 embarcações, e os seus tripulantes, e dessa forma ele já estava disposto a matá-la, com arpão em mãos, mas infelizmente ele não obteve êxito porque ela foi muito mais astuta, conseguiu partir lá a pequena embarcação e ficaram à deriva, e o Pequod, que é o navio baleeiro, foi ao encontro deles para o resgate. Eu estou resumindo só para que nós possamos lembrar um pouquinho da história, certo? Foi resgatá-los, mas ele enfurecido porque ela conseguiu escapar e ele não conseguiu ter êxito em relação à vingança que ele planejara há tanto tempo. Está certo? Resumidamente é isso. Vamos agora para a parte da narrativa, da estrutura da narrativa. Vamos entender o que é isso. Uma narrativa, em geral, apresenta a seguinte estrutura. Temos a situação inicial. O que é essa situação inicial, professora? É a apresentação das personagens, do espaço e do tempo. Ou seja, é para que nós possamos entender quem são as personagens, onde o espaço, as aventuras ou as situações irão acontecer, e o tempo, o quando. Mas, professor, eu não percebi que lá na narrativa tem um tempo determinado, ou seja, uma segunda, um domingo ou um mês. Ok, não tem mesmo, mas nós podemos identificar a sequência do tempo em que iam acontecendo os fatos, em que nos eram passadas as informações. Nós percebemos uma sequência de tempo, certo? Não um único dia, mas os dias em que iam acontecendo as ações, tá certo? Então, essa situação inicial é o primeiro tópico da estrutura da narrativa. É quando nos é apresentado as personagens, o espaço e o tempo, ok? Depois nós temos a complicação. O que é isso? É a virada na narrativa. Os conflitos surgem para as personagens principais, ok? A complicação, meus amados, são os problemas. Vamos usar assim bem simples para que vocês entendam, linguagens bem simples, informações bem simples.
porque eu quero que vocês aprendam, certo? Então, essa complicação são os conflitos, e os conflitos nada mais são do que as situações, problemas que são apresentadas para as personagens principais. Está bem? Nós temos também o desenvolvimento. O desenvolvimento é a série de acontecimentos que levam as personagens ao evento principal, ou seja, são as ações, os acontecimentos que nos são passados durante a narrativa, né? E esses acontecimentos, esses eventos, eles estão relacionados às personagens, certo? Estão se direcionando, estão intercalados às personagens. E, por vez, eles levam ao evento principal, ou seja, aquela situação principal. Está bem? E o clímax? O clímax é o ponto mais alto de tensão da narrativa. É aquele quando a gente está lendo e fica, o que vai acontecer? E agora, como a história vai se desenrolar? É o ponto mais alto. É a tensão, é o clímax, ok? Nós temos em seguida, na estrutura da narrativa, o desfecho. O desfecho é o momento em que a complicação é solucionada. Ou seja, onde há o problema, a situação problema, a complicação ela é solucionada. Há uma solução. E por último, nós temos a situação final, que é a nova situação de equilíbrio que é reestabelecida ou estabelecida na narrativa. Então, a situação final é como o nome já diz. Final, ela traz para nós, na estrutura da narrativa, o equilíbrio. O equilíbrio da narrativa. Ela é a situação de equilíbrio. É quando finda a história, tá certo? Então, nós temos esses tópicos que são bem importantes. Não precisa copiá-los, meus amados. Vocês têm no livro. O livro é para ser usado, consultado, tá certo? Então, só recapitulando. Uma narrativa de aventura ou uma narrativa em geral apresenta a seguinte estrutura, ou seja, ela traz para nós esses tópicos em sua estrutura. Situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax, desfecho e situação final. Está bem? Olha, está falando que em geral, está bom? Não está dizendo que precisa ser dessa forma sempre, mas geralmente é assim que se apresenta. Vamos agora às questões? Olha lá, a questão de número 6. Professora, eu posso colocar como 1, 2, 3, 4, 5? Pode. Posso colocar como 6, 7, 8, 9, 10, como está no livro? Pode também, não tem problema. O importante é que façam. Mas façam com carinho, com atenção, com respeito, com muito amor, assim como eu faço para vocês. Está certo? Questão de número 6. Os fatos narrados são apresentados em uma ordem cronológica. Professor, o que é cronológica? Cronológica vem de cronos, e cronos é tempo. Opa, então vamos entender. Os fatos narrados são apresentados em uma ordem cronológica, ou seja, obedecem a uma certa ordem de tempo. Há nelas, nessa narrativa, nessas informações, nessas ações, elas têm uma ordem, elas nos apresentam a ordem de tempo, determinado tempo, sim ou não, e justifica. Ou seja, não é passado em um único dia. Eu percebi, professora, que não tem ordem cronológica aí, não. Então, tu tem que justificar, tá certo? Tem que ir lá no texto e justificar. Tem, professora, eu percebi que os fatos que foram narrados, ou seja, todos os acontecimentos que nos foram narrados na história, tem uma sequência de ordem cronológica. Pronto, em um determinado dia ele estava observando e passou a noite. Por isso que tem que ler novamente o texto, entendeu? Por isso que tem que fazer uma leitura, para que vocês identifiquem se há ou não essa ordem cronológica e principalmente justificar. Não esquecendo aquelas regrinhas básicas. Letra maiúscula, sinais de pontuação, palavras escritas corretamente, certo?
7ª questão. No caderno, preencha o quadro com os elementos da narrativa do capítulo. Professora, eu tenho que copiar o quadro? Positivo. Perfeitamente. Tem que copiar, meus amados. Certo? Para poder fazer aqui tudo bonitinho, organizado. E eu entender quando pegar para ler. Elemento. Nós temos aqui a primeira coluna dos elementos, a segunda coluna da pergunta e a terceira coluna da resposta. Então, nós vamos preencher com os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Nós acabamos de estudar no nosso slide anterior. Está no livro de vocês também. A ação. Nós temos o elemento de ação. Qual é o acontecimento principal? Te fez uma pergunta. Qual é o acontecimento principal? Você responde. Qual foi o acontecimento principal no texto? O que fulano queria? Qual era a intenção? O que havia aí nessa narrativa de algo, de acontecimento principal? Olha, já estou quase dando a resposta. E nós temos a motivação. Pergunta. Por que as personagens estão vivendo essa aventura? Por qual motivo? O que motivou eles a viverem essa aventura? Aí você responde. Modo. Como se desenrolam os acontecimentos da história? Qual modo que se desenrolam os acontecimentos da história? Aí você vai e responde. De que modo acontecem esses acontecimentos? Se desenrolam esses acontecimentos. E a consequência, o elemento da consequência, nós temos a pergunta. A personagem principal consegue atingir seu objetivo? Pergunta novamente. A personagem principal consegue atingir seu objetivo? Sim ou não? Tranquilo, né? 8ª questão. Quando o capitão Ahab sente o cheiro da baleia Moby Dick, o leitor sabe que o confronto está prestes a ocorrer. O que esse momento pode representar fundamentalmente para o andamento da narrativa? O que esse momento, meus amados, quando ele sente o cheiro, né? Ele sente o cheiro da baleia. Aí nós já sabemos que o confronto está prestes a acontecer. Sim, porque estava aguardando por ela. Estava já observando há dias. Então, o que esse momento representa para o andamento da narrativa? Ele é o quê? Qual é a função desse momento? Ele representa o quê? Que nós temos aí uma sequência de... Já estou quase falando, amados, ajudando. Nós temos a partir desse momento, né, momento inicial, o que vai acontecer durante a narrativa, né? Pensem aí um pouquinho que dá certo. 9ª questão. Quando o capitão e seus tripulantes correm maior perigo? Quando é? Qual foi o momento lá da narrativa que houve o maior perigo? Foi assim aquele que nós ficamos, e agora? O que vai acontecer? E vamos justificar. Tá certo? Volta lá no texto. Está bem tranquilinho. Está do meio para o fim, esse momento em que houve lá o perigo bem grande. 10ª questão. Como a aproximação do navio Pequod encaminha o conflito para seu desfecho? Preste atenção. Estavam lá no conflito em que a baleia destruiu as pequenas embarcações. Pequod chegou para salvar os tripulantes. Não foi isso? E espantou a baleia. Aí eu pergunto a vocês, com a aproximação do navio Pequod, como encaminha o conflito para o desfecho? Ou seja, o conflito era o problema que eles estavam ali vivenciando, onde a baleia, ele em vez de conseguir matá-la, ela já queria devorá-los. Então, como que aconteceu agora que esse conflito contribuiu para o desfecho? Tá certo? Essa é a pergunta da 10ª questão. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado dessa nossa semana de aula, primeira semana de uso com o livro, né, do nosso livro didático. Esse livro, ele é repleto de textos maravilhosos, de conteúdos bem importantes, que nós vamos aprender muito, eu creio, eu confio. E eu sei que vocês vão aprender sim, porque vocês são inteligentes.
são inteligentes, são compromissados, são capazes e têm um grande potencial. Eu acredito em vocês. Podem ter certeza disso. E sei que vocês vencerão cada obstáculo que se propuserem a encontrar. Tá certo? Que Deus os abençoe. Que o Senhor Jesus visite o lar de vocês e que tudo de bom aconteça. Fiquem com Deus. Um abraço muito carinhoso e até a próxima aula.